Olá, eu sou o Rogério e sejam bem-vindos ao nosso projeto de rede. Primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução sobre o nosso projeto e falar sobre seus objetivos. O nosso projeto foi pensado para trazer conectividade de internet para o campus da UERJ Zona Oeste aqui em Campo Grande, e ele foi dividido em rede interna, rede externa e também uma possível aplicação para a nuvem. Os nossos objetivos são de trazer um projeto de cabeamento estruturado seguindo as normas, uma conectividade de rede robusta e um sistema de segurança confiável para os nossos usuários. Agora eu vou falar sobre os nossos links de rádio e de fibra do nosso projeto, começando com o nosso link de rádio entre o Sumaré e o Mendanha. Ambos os pontos ficam a mais de 700 metros de altura, fazendo com que não haja interferências geográficas no nosso link. A gente optou por utilizar antenas de 10 metros em ambos os pontos, e a distância entre eles é de aproximadamente 32 quilômetros. Agora, falando sobre as antenas, a gente decidiu utilizar um modelo PowerBeam 5AC da UbiKit, que tem 42 centímetros de diâmetro. A gente simulou o ruído de um ambiente urbano, garantindo para a gente um uplink e um downlink de 150 megabits por segundo. A frequência que a gente utilizou foi de 2.400 MHz, porque ela é uma frequência livre e a gente não precisaria pagar a Anatel para utilizá-la. E essa frequência também dá para a gente uma zona de Fresnel de 30 metros. Agora falando sobre a zona de Fresnel, ela é a área entre as duas antenas onde a maior parte da energia fica concentrada. Sendo assim, não pode haver quase nenhuma interferência nessa área para que o sinal funcione corretamente. E aqui a gente tem no slide um gráfico 3D da zona de Fresnel entre o Sumaré e o Mendanha. E agora é a vez de falar sobre o nosso link de rádio entre o Mendanha e a UERJ Zona Oeste. Como eu já tinha dito antes, a elevação no Mendanha é de mais de 700 metros, mas a elevação da UERJ Zona Oeste é bem mais baixa. A gente também utilizou torres de 10 metros na UERJ Zona Oeste, e ela vai ser instalada lá no prédio 1 da nossa universidade. A distância entre esses pontos é de aproximadamente 10 quilômetros. E a gente utilizou a mesma antena que no nosso link entre o Sumaré e o Mendanha, com a diferença que o nosso uplink e o nosso downlink é maior, por causa da distância que é bem menor entre os nossos dois pontos, também fazendo com que a zona de Fresnel seja um pouco menor. E aqui nesse gráfico a gente tem a nossa zona de Fresnel em 3D, entre o Mendanha e a UERJ Zona Oeste. Essa aqui é a fórmula que a gente utilizaria para saber o valor da utilização da nossa frequência para a Anatel. Mas como a nossa frequência é livre, a gente não vai acabar utilizando essa fórmula. Em seguida, a gente vai falar sobre os links de fibra dessa vez, começando com o link entre a UERJ Zona Oeste e a UFRJ. Nesse link, os cabos de fibra ótica vão atravessar as linhas de trem e vão até a estação de São Cristóvão através das linhas, e depois disso elas atravessam as ruas indo até a Ilha do Fundão. A gente utilizou o switch UFiber OLT4 e o UFiber Nano G. Por causa da distância de 50 quilômetros, a gente acaba perdendo um pouco de sinal, mas ainda assim o sinal é bom o suficiente para ter uma conexão de boa qualidade. E o nosso próximo link é um link MPLS entre a UERJ Zona Oeste e o Proderj no centro da cidade. Vou explicar agora sobre o MPLS. O MPLS, que eu acabei de citar, é uma técnica de comunicação em que utiliza rótulos ao invés de endereços IP para enviar dados. Só os roteadores das extremidades acabam fazendo a leitura dos nossos IPs. E o primeiro roteador que participa do MPLS coloca um rótulo nos dados e envia eles adiante. E o roteador seguinte recebe esse rótulo, retira ele e coloca o seu próximo. E esse método acaba gerando muito menos latência do que você manusear IPs durante toda uma conexão, de forma tradicional. E aqui no nosso slide, a gente tem a planta dos nossos prédios, e como dá para ver, a antena no prédio 1 recebe o sinal, e após isso o nosso switch nesse primeiro prédio envia os dados através de fibra ótica enterrada para os prédios seguintes. Além disso, a gente projetou os backups dos links de fibra ótica da UFRJ e do Proderj caso haja alguma falha neles.
Os backups são links de rádio que usam as mesmas antenas que o projeto do Mendanha e do Somaré. Meu nome é Juan Borges, vou dar continuidade na apresentação agora, falando um pouquinho sobre a cobertura de segurança. Aqui no primeiro andar do prédio 2, nós temos a área de segurança coberta pelas câmeras da Ubiquiti, tendo cuidado que todas elas estejam uma vigiando a outra, e em especial aqui na área do data center, né, sendo um deles no segundo andar do prédio 2, tem câmeras dentro dele, né, por questão de segurança, e também temos o leitor de entrada com o G2 Reader Pro, que ele a entrada é liberada através de NFC ou senha PIN, e também um refletor ativado por movimento. Da mesma forma que no anexo, também temos a área coberta de segurança, e no terceiro andar do prédio 1, 100% coberto com câmera de segurança, e onde fica o nosso data center principal, o mesmo esquema de segurança, câmeras dentro, vigiando toda a área do data center, um G2 Reader Pro, leitor de cartão NFC e o sensor de movimento. As principais câmeras usadas, né, em maioria, é a G5 Dome da Ubiquiti com resolução 2K, a G5 Bullet também da Ubiquiti, e aqui eu tenho um leitor de cartão NFC, né, que foi falado para entrada do data center, a questão de segurança do data center. Ele também é muito interessante que, além de ligado a PoE, assim como as câmeras, ele também tem uma questão de acessibilidade para pessoas com deficiência, né, na questão do vídeo. E aqui o refletor de sensor bem da Ubiquiti. Continuando nas plantas baixas, mas mostrando agora a cobertura de 2.4 GB do Wi-Fi, aqui nós temos o primeiro andar do prédio 1, onde tem a entrada, biblioteca. Aqui o primeiro andar do prédio 2, mostrando a área de cobertura do Wi-Fi, que vai ser feito com o ponto de acesso o 6 Mesh, Wi-Fi 6. Todas as áreas com cobertura Wi-Fi, sem nenhum problema. E aqui eu tenho uma apresentação do aparelho usada, né, que tem capacidade de Wi-Fi 6, e ele também é alimentado com PoE, assim como as câmeras, né. Foi utilizado o Wi-Fi Mesh pela questão, né, que ele melhor, você não vai ter áreas de sombra, né, o usuário automaticamente vai ser conectado ao aparelho com um Wi-Fi mais forte, assim, enquanto ele estiver se movimentando pelo campus, não vai ter problema do Wi-Fi cair ou ficar lento, além da facilidade de criar novos nós, se eu quiser aumentar a capacidade de colocar novos access points. Continuando nas plantas baixas, aqui eu tenho um cabeamento de Cat6 e também a marcação dos racks que vão ligar os aparelhos, né? Aqui da mesma forma, no primeiro andar do prédio 2, a marcação dos racks, a marcação do cabeamento Cat6 que vai ser usado nos corredores para levar até as salas de aula. E aqui eu tenho um exemplo, né, um protótipo de cabeamento de laboratório didático com os computadores dos alunos, que dentro vai ser usado o Cat5e. Mesmo sendo considerando um valor um pouco inferior, né, do Cat6, ele também tem um custo-benefício e vale mais a pena usar ele dentro dos laboratórios, que são menores, do que para áreas maiores, que a gente usou o Cat6, né, que também tem a questão da interferência, são longas distâncias, você precisa de maior banda. E da mesma forma que uma biblioteca, né, que também vamos usar o Cat5e. E falando em biblioteca, que a gente tem uma sugestão, né, de configurações para os computadores da biblioteca para o uso dos alunos. Para fazer toda essa ligação dessa rede do campus da faculdade, vamos usar um switch Pro 48, de, de 48 portas, da Ubiquiti também, para fazer a conexão em salas de aula, que tem 30 computadores. Então vamos precisar de um switch de 48. Também temos um switch 24 PoE, que vai ser usado para ligar os dispositivos de câmera e o access point do andar do prédio 2. Também temos um switch PoE de camada 2, 16 portas, que vai ser usado para os dispositivos de câmera e access point do anexo. E dentro do rack, para organizar o switch e os cabos, nós temos o patch panel 46, 48 portas e um de 24 portas. Ambos, mesmo sendo Cat6, também têm suporte para o cabeamento Cat5. E o provedor de internet escolhido foi a Vivo pela questão de custo-benefício e também de incluir MPLS. E vale lembrar que é uma internet dedicada para o nosso campus e 100% fibra ótica. Agora, passando para a sala de equipamentos, nós temos o ar-condicionado de precisão, vão ser dois em cada um. Caso um falhe, nós teremos outro para manter. Um servidor da Dell, que vai ser o suficiente para, mesmo nós, caso seja preciso expandir o nosso data center.
um roteador da Ubiquiti, e como switch backbone a gente escolheu esse Arista, né, por questão de segurança, as capacidades dele, 32 portas, e ele vai ser o nosso switch backbone. O firewall NGFWS, que tem segurança para todos os ataques mais recentes, né, que estão aí, cada dia novos. Um no-break para garantir a energia, para garantir que você tenha salvo tudo por aquele tempo, né? Assim que a energia cair, você tenha tempo de salvar tudo e não perder nada. E falando em energia, o gerador de energia a diesel da Nagano, para nós não percamos a energia por muito tempo e segurar por aquele tempo ali que tivemos problemas de falta de energia. Já no sistema de incêndio, o, vamos ter um detector de fumaça com o que detecta a laser de alta precisão, um detector de calor que com um LED indicador de alarme, né? Ele também vai indicar a localização exata onde a temperatura subiu. Uma central de alarme endereçável que vai mostrar exatamente onde aconteceu o incêndio. E esse sistema de supressão, nós vamos ter extintores da classe ABC. Vale lembrar que a validade dele é de 1 ano e vai precisar ser trocado a cada 1 ano. Olá, me chamo Luan Marques e chegamos na parte do nosso projeto em que mostraremos um pouco da rede interna pelo Cisco Packet Tracer. Aqui a intenção não é focar na posição dos dispositivos na nossa rede, e sim mostrar um pouco como foi o processo de configuração da nossa rede interna. Primeiramente, começamos dividindo a rede em quatro: rede acadêmica, pesquisa, administrativa e de alunos. Aqui podemos ver a imagem um pouco ampliada e o segundo passo foi a configuração de IP. Escolhemos o endereço de IP classe B e, para a rede administrativa, escolhemos uma máscara /24, com 254 hosts disponíveis. Para as demais redes, escolhemos uma máscara /22 e com a capacidade de até 1022 hosts válidos. O próximo passo foi a configuração de cada VLAN pelos switches. Criamos 4 VLANs, uma para cada rede. E, após a configuração das VLANs, tivemos que ter a certeza que cada porta do switch que se conectava um ao outro switch estivesse em trunk para garantir o compartilhamento de pacote entre os VLANs. O próximo passo foi a configuração dos IPs das redes, né, de cada máquina. Para isso, escolhemos um servidor DHCP, que distribuiu os endereços de IP e os gateways para cada rede. Aí, como vocês podem ver, cada rede com o endereço de IP e o gateway respectivo de cada rede. Por fim, configuramos o roteador para garantir que existisse a comunicação entre os VLANs. Chegamos na parte de solução para a nuvem. E, primeiramente, o que é o Cloud Computing ou computação em nuvem? Bem, ela é uma tecnologia que visa fornecer tanto serviços de hardware quanto serviços de software através da internet. Ele é dividido em três tipos: IaaS, que é o infraestrutura como um serviço, que fornece os serviços de DHCP, data center, firewall, dentre muitos outros. Temos também o PaaS, que é o Plataforma como um Serviço, que vai fornecer serviços de desenvolvimento de softwares e aplicativos, e o último SaaS, que é para o usuário final, que fornece o aplicativo já pronto. Como ficaria a rede externa se levasse completamente a solução para a nuvem? Primeiro, os links de rádio, as antenas deixariam de existir completamente, e, para tentar simular a conexão de rádio, seria criado VPCs para criar uma rede privada e VPN para criar uma comunicação segura entre essas VPCs. Para os links de fibra, a rede nuvem também consegue configurar as rotas de IPs, simulando trajetos de link de fibra. A rede interna, como ficaria? Bem, os servidores DHCP não teriam mais utilidade, uma vez que a nuvem consegue criar tanto as VLANs quanto a distribuição de IP remotamente. Já os switches e APs continuariam sendo necessários para conectar as impressoras, os computadores e demais dispositivos. O data center virtual também seria substituído por uma VPC.
Quais são as vantagens de ter a solução para a nuvem? Bem, primeiramente, escalabilidade, uma vez que você usa o quanto você quiser, redução de custos dos aparelhos físicos, a flexibilidade de você poder acessar em qualquer lugar, um backup muito eficiente, com uma ótima recuperação de desastres. A segurança já é um ponto ambíguo que, embora essas empresas tenham uma equipe especializada de segurança, ainda está à internet. E a facilidade de gerenciamento, uma vez que grande parte do serviço pode ser feito pelo próprio provedor. Como ficaria as desvantagens? A primeira é a dependência com a internet. Segundo, o controle limitado, uma vez que, como a empresa que contratou o serviço não terá o hardware físico, isso causa uma certa limitação. A dependência do provedor, que uma vez que você queira trocar depois, possa ser complicado. A latência, que se você não tiver uma internet de altíssima qualidade, pode ser que fique com um desempenho inferior. A segurança, como dito anteriormente, e os custos, que a longo prazo pode ser que fique mais caro do que se você tivesse os equipamentos no local. Portanto, chegamos à conclusão de uma melhor solução visando custo-benefício. E aqui é a nossa proposta. Primeiramente, para a rede externa, continuaríamos com as antenas e com os links de rádio, porém, todo o gerenciamento dessa conexão seria feito através dos serviços de nuvem. Por isso, a autenticação, os servidores DHCP, a verificação de latência, tudo isso poderia ser feito pelos provedores nuvem. Já a nossa proposta para a rede interna seria usar o SaaS para facilitar no gerenciamento de alunos e funcionários e aumentando a produtividade da universidade, e usar o PaaS, que funcionaria para ajudar ao desenvolvimento de aplicativos e software. Por fim, eu vou mostrar o orçamento do nosso projeto, onde a gente separou os custos com base nos tópicos apresentados. Primeiramente, a gente tem os custos do nosso projeto do link de rádio entre o Sumaré, o Mendanha e a UERJ Zona Oeste. Em seguida, a gente tem os custos dos nossos links de fibra entre a UERJ Zona Oeste e a UFRJ e a UERJ Zona Oeste e o Proderj. Temos também o custo do nosso backup dos links de fibra, o custo dos nossos computadores da biblioteca, o orçamento do nosso sistema de segurança, o orçamento da nossa rede interna, a nossa sala de equipamentos, o nosso sistema de incêndio e a mão de obra dele, a proposta em nuvem, a proposta de rede externa, e no final o nosso custo total foi de R$ 971.213,44. Nós agradecemos pela atenção ao nosso projeto e espero que todos passem bem. Até mais.